Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós temos assumido o desafio de refletir, de meditar, de estudar o Sermão do Monte. Começamos na semana passada, e para aqueles que aqui estavam, nós estabelecemos um desafio: ler estes 3 capítulos do Evangelho de Mateus, uma vez por semana. Na minha contagem, 14 minutos durante a semana, de uma vez ou separadamente, para que você consiga ler esta tão preciosa passagem e fazê-lo tantas vezes que ela de fato seja luz que ilumina a tua mente e o teu coração. Que os desafios aqui presentes estejam de fato nos seus lábios. Que você medite nessa palavra dia e noite. E à medida em que avançamos ao longo do tempo, vamos refletindo sobre estes ensinos, trazendo-os à luz. Mas eu espero que eles estejam antes gravados no teu coração, porque certamente esta é a maneira de encontrarmos a bem-aventurança. Bem-aventurança, felicidade, é aquilo que nós temos hoje pela manhã para meditar. Primeiro, numa visão geral desse texto que vai até o verso 12. Depois faremos passo a passo, refletindo mais profundamente o que cada um destes versos tem para cada um de nós. Leremos a partir do verso 1. Mateus 5, a partir do verso 1, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora nos concede a graça de ouvirmos a Tua voz. Abençoa-nos, ó Deus, para que a nossa mente, o nosso coração se aproximem do Senhor Jesus Cristo e ouça o que Ele tem a nos dizer. Que Ele abra os nossos olhos, para que possamos ver o que Ele tem visto, tanto sobre nós, quanto sobre a glória que nos está preparada e prometida. Assim, ó Deus, nos abençoa esta manhã. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus deixa claro que a resposta, que as palavras deste sermão são a resposta de Jesus à sua visão das multidões e o seu desejo de ensinar os seus discípulos quanto a isto. De uma certa forma, ele quer que a gente veja o que ele está vendo. E quer compartilhar conosco a percepção que tem. Multidões vinham de todos os lugares para encontrar-se com Jesus. Enquanto ele percorria as sinagogas, percorria a Galileia, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades físicas, emocionais e espirituais, pessoas com tantos problemas e tantos tormentos vinham até ele. Ele atendia a todos, mas as necessidades se avolumavam.
as demandas eram cada vez maiores, as questões a serem trazidas, os conflitos estavam cada vez mais evidentes. Aos olhos dos discípulos, que viam toda aquela multidão chegando, gente diferente, gente de costumes diferentes, gente de práticas diferentes, gente de religiões diferentes, gente de línguas diferentes, todas em torno do Senhor Jesus, e certamente esta variedade de situações nos traz bastante confusão. Nós preferimos estar em lugares conhecidos, com aqueles que têm afinidade conosco, que têm o mesmo linguajar, que têm o mesmo vestuário, que têm os mesmos gostos e desejos e anseios. Queremos estar mais ou menos dentro daquilo que nós chamamos o nosso grupo. Isso de modo nenhum é aquilo que a igreja de Cristo é, isso de modo nenhum é aquilo que o reino de Deus é. É um lugar onde se encontram judeus e gentios, onde se encontram homens e mulheres, onde se encontram bárbaros e citas, onde se encontram negros e brancos, onde se encontram ricos e pobres, onde se encontram os que se acham justos e aqueles que são pecadores. Onde se acham aqueles que estão buscando o temor do Senhor e aqueles que com hipocrisia têm tentado demonstrar uma intimidade com Deus que não tem. O Senhor viu a multidão, assim como Ele vê cada um de nós, assim como Ele observa cada um de nós. Certa vez, diante deste conceito, dessa questão, Jesus contou uma parábola a respeito de um homem que plantou no terreno a boa semente. Mas veio o seu inimigo e plantou o joio junto com o trigo. Os servos daquele homem, quando viram as plantas crescerem, ficou preocupado. Como pode no mesmo terreno habitar joio e trigo ao mesmo tempo? O Senhor quer que nós arranquemos o joio? E a resposta do Senhor é: não. Talvez você não saiba diferenciar o joio do trigo. E você pode, eventualmente, arrancar a boa semente, mesmo que aquela planta não pareça ser aquela que havia sido plantada por mim. Ou às vezes você pode cultivar, exaltar, aplaudir o joio, aquele que está se afastando dos caminhos do Senhor, que vive em hipocrisia e em falsidade, porque os homens veem de modo diferente daquilo que o Senhor vê. Os homens veem aquilo que é exterior, mas Deus vê o coração. Deixa crescer. O Sermão do Monte, se você leu essa semana, você ouviu Jesus dizer: é pelos frutos que você vai conhecê-los. A diferença entre o joio e trigo é muito simples. O trigo dá semente, o joio não. Depois de crescerem, não há dúvida do que é palha e do que é semente, do que é palha e do que é fruto. Quando a obra do Senhor se completar, não haverá dúvida de quem são os seus filhos. Eles brilharão como a glória de Deus no céu. E não haverá dúvida daqueles que são filhos da desobediência. A sua loucura, a sua falsidade será evidente a todos. E como o próprio Senhor Jesus diz no final do Sermão do Monte, será grande a sua ruína. Então nós estamos diante do Senhor falar sobre sucesso. É assim que bem-aventurado soa para nós na nossa linguagem comum. Ventura, sorte, boa sorte. A palavra no nosso ambiente cristão, religioso, tem um sentido um tanto diferente, que é o sentido de felicidade. Muito marcado pelo modo como o Antigo Testamento utilizou esta tradução bem-aventurado para a nossa língua.
A palavra felicidade normalmente é aquela traduzida no Antigo Testamento por bem-aventurado. Então, nós costumamos dizer sobre feliz, costumamos dizer que bem-aventurado é aquela pessoa que tem uma alegria, uma felicidade, algo especial que lhes é apresentado. Mas em outros lugares, a palavra grega aqui utilizada, makarios, recebe uma outra tradução. Às vezes, bem-aventurado não cabe, às vezes, feliz também não cabe, e uma outra tradução aparece. Me parece que essa outra tradução tem também um grande peso para nós, que é abençoado. Porque a aventura do crente não é uma questão de sorte. A aventura do crente não é uma questão de habilidade e êxito. A aventura do crente não é de fazer as ações certas, as palavras certas, as mágicas certas, os rituais certos. A aventura do crente é uma bênção. É algo que o Senhor lhe dá. É algo que o Senhor confere a ele. Então, nós nos lembramos do Monte Gerizim. O tempo todo nós estamos no Monte Ebal. Alguns dos irmãos têm lembrado e disse: pastor, estou tentando mudar de monte, mas eu subo demais no monte da maldição. O tempo todo eu estou proclamando, estou reconhecendo a maldição do Senhor contra mim, mas eu estou atento a isso, e eu estou buscando subir o Monte Gerizim, eu estou procurando seguir o Monte das Bênçãos. Não sei se você se lembra, mas quando nós estudamos sobre estes dois montes, eu disse a vocês que o Antigo Testamento, tanto ali no capítulo 27 de Deuteronômio, como depois lá no capítulo 24 de Josué, descreve as maldições, mas não cita quais eram as bênçãos a serem proclamadas no Monte Gerizim. Diz que eles fizeram, mas não registra o texto. Talvez tantas bênçãos da aliança, o texto bíblico fala a respeito das bênçãos que alcançariam aqueles que ouvissem, guardassem os mandamentos, mas o fato é que o texto em nenhum momento apresentou para nós qual era de fato o teor das bênçãos que deveriam ser proclamadas sobre o Monte Gerizim. E eu acredito que essa é mais uma daquelas coisas que o autor de Hebreus diz, que eles viam as promessas de longe, porque Deus preparou algo superior para nós. Nós que contemplamos Jesus Cristo, nós que o conhecemos em espírito e em verdade, nós que não adoramos mais ao Senhor lá em Siquém, nem mesmo em Jerusalém, mas que subimos junto dele no monte para ouvi-lo proclamar quem são os abençoados. O reino está começando a se formar, as multidões estão em torno dos discípulos, e eles então agora têm que discernir a natureza deste reino. Eles têm agora que compreender o que é que o evangelho do reino veio produzir. E por algum tempo, como a parábola do joio e do trigo nos mostram, nós ficaremos confusos com a composição deste reino, com aqueles que são abençoados, porque quando nós olhamos para a alegria, para a bem-aventurança que é descrita para nós no Antigo Testamento, nós vemos em muitos sentidos a maneira como Deus abençoa e cuida do seu povo, dando-lhe sustento, dando-lhe famílias grandes e cheias, dando-lhes proteção contra os inimigos, dando-lhes fartura de alimento e de pão, dando-lhes vida longa e saúde, mas nenhuma destas coisas ainda chega aos pés daquilo que Deus prometeu para os seus filhos.
Todas essas coisas foram experimentadas pelos crentes no Antigo Testamento, todas essas coisas são experimentadas por nós, mas elas não são o reino de Deus, elas são no máximo as primícias deste reino, aquilo que o Senhor tem a mostrar para nós. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração do homem não consegue imaginar, mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. Eu creio que parte desta visão sobrenatural, parte desta visão das coisas invisíveis, está sendo descrita aqui. Primeiro, como o apóstolo já havia dito, como o profeta já havia dito, não chame de conjuração aquilo que esse povo chama de conjuração. Não chame de verdade aquilo que esse povo chama de verdade. Não chame de bênção o que esse povo chama de bênção. Não chame de felicidade. Não chame de felicidade aquilo que esse povo chama de felicidade. Você quer participar do reino? Então você precisa saber que felicidade e bênção só podem ser definidas por aquilo que Jesus, por meio do seu Espírito, pode demonstrar para você. Apocalipse diz que bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam a palavra da profecia, porque o tempo está próximo. Então, no livro de Apocalipse, nós encontramos o anjo chamando João e diz: vem, eu vou te mostrar as coisas que estão para acontecer. O que você está vendo é temporal, é passageiro. Mas as coisas que não podem ser vistas são eternas. Não defina sucesso, sorte, bem-aventurança, felicidade ou bênção de outra forma que não a que Jesus tem a dizer para nós. Não caia na avaliação, não caia no juízo, não caia na armadilha de pensar que você, parte do povo de Deus, discípulo de Jesus, tem mais má sorte. O salmista está falando sobre estas coisas, ele diz que as minhas divisas caem em lugares amenos. Cair divisas é a hora que a gente tomba na guerra. O lugar de onde a gente não consegue mais avançar. É muito linda a minha herança. O Senhor é, e a tradução está assim, o arrimo da minha sorte. O que é felicidade? O que é sucesso? O que é bênção aos olhos de Jesus? Jesus queria que aqueles discípulos olhassem para a multidão e reconhecessem isso neles, na multidão. Pessoas tão diferentes. Mas Jesus também queria que eles olhassem para si mesmos, porque ele termina dizendo, diz, vocês são bem-aventurados. E qual é o êxito, o sucesso, a bênção, a felicidade de vocês? Quando vocês se identificam com estas coisas, vocês também estão aqui neste rol de cidadãos do reino, de pessoas alcançadas por uma herança que é linda e preciosa. Nós estamos diante, o reverendo Felipe compartilhou isso certa vez, de opções, de questões que possam ser reconhecidas aqui ou ali, algum tipo de sinal ou marca que a gente possa identificar pontualmente.
Mas aqui estamos diante de um retrato, de um quadro, sob diversas perspectivas, mas que se compõem, mas que se acumula, mas que se verifica como um resultado total, às vezes em crescimento, às vezes em desenvolvimento, mas certamente real. E é por isso que eu preciso passar por todas elas, para que a gente não se perca na análise das árvores, antes de perceber a grandeza de toda a floresta, do quadro geral que está sendo transmitido para nós sobre o que é a sua felicidade como filho de Deus. Então, esse quadro de Jesus, para onde Ele quer que a gente olhe, é bastante estranho. Não é o que normalmente se vê por aí. Porque são bem-aventurados, são abençoados os humildes. Na verdade, pobres. Num sentido mais intenso, desprovidos. Miseráveis, aqueles que nada têm, aqueles que nada podem oferecer. Desde o Pentateuco, o povo de Deus tem sido lembrado de olhar com misericórdia para o pobre, o órfão e a viúva. Destes o Senhor cuida. Com estes você deve ter o máximo cuidado. Eles nada têm, nada podem oferecer. Quão diferente é a perspectiva que nós ouvimos sobre sucesso. Acredite em você mesmo, dê o seu melhor, você é capaz. Quais são as suas virtudes? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas competências? Desenvolva a sua capacidade, encontre o seu potencial, destrave aquilo que tem impedido você de crescer, seja você o seu próprio sucesso. Sim, se você quiser crescer neste mundo, essas coisas vão te ajudar bastante. Ao adorar Satanás, ele te oferecerá os reinos desta terra. Você terá os melhores empregos, você terá as melhores posições, você terá o aplauso das pessoas, você vai encontrar os likes na internet, você sempre vai ser beneficiado, afinal, dinheiro chama dinheiro. Você vai conhecer os homens mais bonitos, mais ricos, as mulheres mais lindas, mais sensuais. Tantas coisas você vai alcançar com o seu potencial. Mas Jesus olha para aquela multidão e diz: que bom que vocês não têm nada disso. Que coisa preciosa é saber que vocês não estão satisfeitos com a vida de vocês. Que que estão em miséria. Ninguém conhece mais o poder do reino do que os miseráveis. Sempre esta minha questão com a pobreza material. A gente fica tão preocupado quando falta café, né? O dia que não tem carne. Ou se acabou o açúcar. Meu Deus. Mas tem um monte de gente pela rua vivendo sem celeiro, sem despensa, sem teto, sem cobertor. Sim, é uma vida miserável, não tenho dúvida. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano deveria ser submetido a tal degradação. Não há nada de bom nisto. Mas isso que é estranho. Eles vivem
alguma forma, com o corpo cheio de álcool, mantido pelas drogas, mas há uma força, há uma vitalidade, há uma saúde, há uma resistência que não vem de lugar nenhum. Mas há um Deus que cuida dos pobres. Sim, mas Deus nos chamou para a miséria. O Senhor Jesus não está necessariamente recomendando que nós larguemos tudo e vamos viver na rua, embora Ele diz para largar tudo e segui-lo. Mas tem pessoas que não têm opção. E é para essas pessoas que Jesus está olhando para nós. No texto desta manhã, que coloquei no nosso grupo, nós lembramos daquele homem cujo filho era endemoninhado. Senhor, os seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Desde a mocidade ele está assim. O demônio pega ele, joga ele no fogo, joga na água, ele espuma. Ninguém conseguiu ajudar. Se o Senhor pode alguma coisa, tem compaixão de mim e me ajuda. Que homem feliz. Não por causa da tragédia de ter um filho sobre as mãos de Satanás, mas de saber que pode pedir ao Senhor Jesus: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse homem recebeu o reino de Deus. Quando você não tem nada, quando você não pode nada, quando você não oferece nada, você recebe o reino. E como é feliz aqueles que recebem o reino. Os quadros de Jesus é estranho, porque são felizes os que choram. Não estamos falando da alegria de termos filhos endemoninhados, ou do prazer de viver na rua bêbado ou drogado. Não estamos falando de que é uma coisa boa estar enfrentando o desemprego ou a privação, ou algum tipo de doença mortal. Mas há alguma coisa que Jesus quer que a gente veja naqueles que estão debilitados, naqueles que estão desesperados, naqueles que estão procurando uma audiência com Jesus para, quem sabe, tocar em uma das suas vestes, com a certeza de que se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Se o Senhor disser uma palavra em relação ao meu filho, ele será restaurado. Se o Senhor voltar para mim o seu rosto, eu serei salvo. Machucado pelo anjo em Peniel. Depois de uma luta intensa toda a noite, Jacó, com sua coxa deslocada, agarra nos pés daquele homem e diz: eu não deixo você ir, se você não me abençoar. De lágrimas, diz o salmista, está cheio o meu travesseiro. Mas aqui uma felicidade, Jesus diz: esses que choram serão consolados. Há uma promessa, há uma graça de Deus, para aqueles que não querem anestesiar sua mente com as alegrias, com as distrações, com os benefícios, com os recursos que esse mundo pode dar. Uma conta bancária maior, um salário maior, um emprego melhor, não satisfará a dor e a tristeza do seu coração. Não será alegria para você.
Em alguns momentos, diz o texto, será até mais preocupação. Porque então você vai ficar meio receoso de ir com o seu carro em determinados lugares. Afinal de contas, esse lugar é muito perigoso. Embora haja centenas de pessoas vivendo ali. Choram. Mas há uma promessa do Senhor, há consolo. Para aqueles que na sua pobreza, seja ela visível ou invisível, não querem desculpar-se, não querem justificar-se, não querem apresentar razões por que não deveriam estar assim, mas simplesmente se colocam aos pés de Jesus e com suas lágrimas cobrem os seus pés. Reparem nessas pessoas, discípulos. Eu não vou faltar com nenhuma delas. Eu não desprezarei o espírito compungido e contrito. O que clama a mim no dia da sua aflição será respondido. Bem-aventurados os mansos. E a palavra aqui, novamente, nos chama a atenção, a citação do Salmo, nos chama a atenção, Salmo 37, porque nós entendemos que temos que encarar as coisas. Temos que buscar as soluções, temos que enfrentar as lutas, temos que ser resilientes, temos que ser perseverantes, e tudo isso, de fato, a Bíblia de alguma forma coloca para nós, mas há uma característica que se estabelece no reino de Deus, é que essas pessoas estão sob grande pressão. O mundo odeia. Por isso nós temos necessidade de perseverança, de resiliência, de força. Mas não para enfrentar, mas para suportar a carga. Aqueles que podem esperar pacientemente pelo Senhor. Aqueles que conseguem colocar a sua oração diante do altar do Senhor e aguardar pela sua resposta. A mansidão exige de nós o não revide. A mansidão exige de nós o sofrer o dano. A mansidão exige de nós andar uma segunda milha. Conceder além da túnica também a capa. A mansidão requer de nós perdoar 70 vezes 7. E de ir 1, 2, 3, 4 vezes até aquele que pecou contra você para tentar ganhá-lo. Primeiro sozinho, depois com 1 ou 2 testemunhas, depois com a igreja, para só então considerá-lo gentil e publicano. Não é fácil, eu não levo desaforo para casa. Isso não é felicidade. Eu nunca vou esquecer o que ele me fez. Não, isso não é felicidade. Eu devia ter recebido algo, eu devia ter sido reconhecido. Isto não é felicidade. A felicidade se expressa em dizer: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Era isso que Jesus olhava naquela multidão. Gente pacientemente esperando a hora de receber um olhar de Jesus. Você já pensou nisso? Ali carregando um paralítico, aquela grande multidão. E você tem que subir até o telhado.
Não havia fila para deficiente, não havia prioridade para a terceira idade. E você então tem que subir uma maca para o telhado, interromper o ensino de Jesus, porque você sabe que antes de estar na presença dele não há riqueza. Os mansos herdarão a terra. Tudo aquilo que se almeja, deseja, não está nas mãos de Satanás. A verdadeira felicidade não é acumular terrenos, nem bens, nem experiências sexuais, nem mulheres, nem seguir o próprio coração. A bem-aventurança está em esperar o reino. E o dia em que o Senhor voltar para mostrar a sua glória. Assim então diz, essas pessoas que são desprovidas de tudo, que não têm poder e riqueza espiritual, que não podem subir aos púlpitos e pregar, que não têm o reconhecimento e aplauso da igreja, essas pessoas que estão debaixo de grande tristeza, dificuldade, tensão, provação, têm fome, sede. Estão esgotados, estão exaustos, estão perdidos como ovelhas que não têm pastor, desgarrados, feridos, precisando que alguém lhes dê de comer, precisando que alguém lhes dê de beber, precisando um alívio no meio de todas as suas angústias e ansiedades, sabendo que ele não tem as palavras certas, que ele não tem as respostas, que ele não tem as atitudes justas, que ele não consegue responder com paciência, com graça. Mas ele sabe quem pode. E ele se volta ao pão do céu, à fonte de água viva, aquele que preenche tudo em todos. Então ele sabe que a justiça não é feita pela ira do homem, pelo trabalho do homem, pelo esforço do homem. A justiça de Deus é produzida pela fé, pela sua graça, e a fartura na mesa deste Pai. Então aquele que não consegue olhar com benignidade para o seu irmão, irado, como mais adiante no capítulo, a partir do verso 21, Jesus vai mostrar, ou desprezando como tolo, sabe que um dia haverá no seu coração amor perfeito para com os seus irmãos. Haverá fidelidade perfeita para com a sua esposa, para com o seu marido. Haverá intimidade real entre o casal. Aquele que está buscando o Senhor Jesus, que se aproxima para ouvir o seu ensino, descobrirá que um dia a mentira não será o instrumento da sua prevalência, mas que a verdade, mesmo com dano próprio, é a única forma de ele encontrar felicidade. Quem de fato anseia pela justiça será farto. Verá o fruto, verá a transformação, verá o sinal do Espírito na sua vida, e então encontrará um caminho diferente, um caminho sobremodo excelente,
Um caminho melhor do que os dons, um caminho melhor que as riquezas, um caminho melhor que a ciência, um caminho melhor que a tranquilidade doméstica, um caminho melhor que a realização neste mundo, um caminho que de fato vale a pena trilhar. E este caminho se chama misericórdia. Bem-aventurados os que exercem misericórdia. Bem-aventurados aqueles que na sua extrema pobreza pedem a graça de poder participar da oferta que vai ajudar os irmãos em Jerusalém que estão com fome. Bem-aventurados aqueles que não têm vergonha de se aproximar dos seus irmãos que estão presos, que estão perseguidos, que estão sofrendo por causa da justiça. Bem-aventurados aqueles que não têm medo de se aproximar daquele que diz, não está tudo bem. Eu não estou conseguindo lidar com isso. Não está tudo bem. Eu não consigo sequer respirar mais. Que graça, que bênção. É ver um homem cheio de chagas, um homem que perdeu todos os seus bens, o homem que perdeu todos os seus filhos, e que passou os últimos dias tentando defender alguma mínima justiça que ele poderia ter diante dos seus melhores amigos, porque eles diziam que tudo aquilo que ele estava sofrendo era por causa do seu pecado e da sua iniquidade, que tudo aquilo que ele estava enfrentando, que esta pobreza, que este choro, que esta angústia e perseguição, era porque ele de alguma forma tinha faltado com Deus, porque Deus não permite que os seus filhos sofram, porque Deus não permite que seus filhos chorem, porque Deus não permite que seus filhos sejam roubados ou expropriados dos seus bens. O homem que passou os últimos dias combatendo tais ideias, agora ora em favor dos seus amigos. E que verdade gloriosa que Deus tem colocado no meu coração. Como pastor de vocês, como aquele que Deus me chamou para servi-los. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando você parar de lutar pelos seus próprios problemas, quando você descobrir que a sua ansiedade está aos pés da cruz, quando você descobrir que as suas necessidades estão ali, conhecidas por Deus, quando você souber que as suas lágrimas, aquelas que você tem lá no seu quarto, são contempladas por Deus, quando você souber que a sua fraqueza, que a sua necessidade é contemplada pelo Senhor, quando você se coloca debaixo da sombra dEle, então não há mais por que lutar por si mesmo. Pedro, quando você se erguer, ajuda os teus irmãos. E que alegria é poder lutar pela justiça do outro. Que alegria é poder enxugar as lágrimas do outro. Que alegria é poder compartilhar o pão e tirar a fome do outro. Que alegria é poder compartilhar as vestes com o que não tem. O Senhor conhece as minhas necessidades antes de eu pedir. Nenhuma das coisas que eu preciso está oculta àquele que me criou e que me deu o seu Filho, e que juntamente com o seu Filho dará todas as coisas. Eu só tenho uma preocupação neste mundo: cuidar do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva. A minha preocupação são os encarcerados, são os enfermos,
são aqueles que estão aflitos, são aqueles que estão perdidos, são aqueles que estão resistentes à palavra, são aqueles que não querem andar nos caminhos do Senhor. Há uma felicidade para o crente, e esta felicidade está no centro da nossa existência, no centro deste quadro. Nós exercemos aquilo que Deus é: compassivo, longânimo, benigno, perdoador. O amor é assim, não busca os seus próprios interesses, é paciente, benigno, misericordioso, cheio de graça. Bem-aventurados os limpos de coração. Não há nenhuma outra intenção. Não são convidados à nossa mesa aqueles que podem retribuir. Não fazemos favores àqueles que podem nos ficar devendo de alguma forma. Não estamos atrás daqueles que possam nos beneficiar, ou de alguma forma se colocar dependentes de nós. Tudo que nós queremos fazer é viver sinceramente diante do Senhor. É ter um coração puro, é estar livre de más intenções, de falsos propósitos, de segundas intenções. Que alegria é poder amar de verdade, sem interesse. Que alegria é se alegrar com quem se alegra, chorar com o que chora, sem inveja ou sem revide. Que coisa preciosa é poder emprestar e socorrer o seu irmão para vê-lo bem, em paz. Ser instrumento de Deus, para que alguém dê glória ao Senhor e possa dizer: Deus não se esqueceu de mim, Deus não me abandonou na minha angústia. Tenho desafiado os nossos diáconos a experimentarem isto mais visivelmente, porque no aspecto material isso fica mais claro. Ser a mão de Deus para socorrer alguém. Não há propósito mais glorioso. Como são felizes, porque o que eu vejo, porque os meus olhos contemplam, é a glória do próprio Deus. Eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Ah, sim. Guerras e conflitos por todo lado. A começar do nosso coração, ele nunca está em paz. Está sempre ansioso por alguma coisa, está sempre incomodado com alguma coisa, está sempre sofrendo alguma coisa, está sempre desejando alguma coisa. Será que tem alguém que pode me trazer paz? E com o outro, e com os pais, e com os filhos, e com o marido, e com a esposa. Discussões, altercações, disputas, cobranças. Eu não tenho paz um minuto nessa casa. Ninguém ouve aquilo que eu estou dizendo. Meu pai não entende, minha mãe não me entende. Minha esposa não sabe o que eu estou passando. Meus colegas de trabalho. Uma vez o salmista passou por isso, é verdade, ele diz: eu olho à minha direita e eu não vejo ninguém que me sustente. Aí o salmista olhava para o Senhor e dizia: Ele do seu santo monte me responde. Mas Jesus quer que a gente veja no meio da multidão aqueles que estão abraçando essas pessoas e dizendo: vamos orar,
O Senhor quer que a gente olhe na multidão e esteja dizendo a estas pessoas: vamos perdoar. O Senhor quer abraçar, quer ver que a gente veja no meio das pessoas essa multidão e diz: o pão não vai faltar na sua casa, a farinha, o azeite. Quem pode transmitir a palavra para o meu povo? Console, o Senhor diz a Isaías, console o meu povo, diga a eles que a minha ira se desviou, que já passou o tempo da sua milícia, e que o Senhor agora traz salvação e paz. Clama, diga que todo homem é erva, toda a sua glória como a flor da erva, a erva seca-se, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você que anuncia boas novas a Sião, sobe ao monte santo, os seus pés são formosos por aqueles que anunciam a paz em Jerusalém. Diga, aí está o Deus de vocês. Ele vai apacentar vocês como um pastor cuida das ovelhas. Ele vai tratar as feridas. Ele vai colocar as mais novas, aquelas que amamentam no seu colo. Bem-aventurados os que anunciam a paz. Não a paz que o mundo dá. A paz que excede todo entendimento. Guarda o coração em Cristo Jesus. Repare que pessoas extraordinárias são. São filhos de Deus. São filhos da luz. Não estão semeando discórdias, Deus abomina. Não estão buscando a sua autossatisfação. Mas eu falo de paz, diz o Salmo 120. Eu vivo no meio de pessoas que buscam guerra, mas eu falo de paz, mas eles só querem a guerra. E por isso são felizes, diz Jesus, os perseguidos por causa desta justiça. Vão zombar de você. Vão desprezar você. Vão preterir você. Vão achar que você não é suficiente. Estarão certos. Vão achar que você não é capaz. E é verdade também. Vão achar que você não é bom o suficiente. Eu sei disto. Mas não foi por estas coisas que o Senhor me chamou de bem-aventurado. Nenhuma delas, de fato, é a felicidade apresentada por Jesus. O reino dos céus pertence àqueles que são humildes, que não têm, que choram porque não podem, que sofrem como o Senhor Jesus sofreu, que querem para si, para os outros, justiça, como o seu elemento mais precioso, que estão a serviço, que estão em busca do próximo, buscando a paz, com o coração limpo, mesmo zombado pelos homens. Um dia Jesus subiu ao monte, mas não este ali na Galileia. Um monte chamado Calvário. E ali nós conseguimos ver a plenitude do reino de Deus. Um homem despido, nu, sendo zombado com uma coroa de espinhos, tendo apanhado covardemente por soldados,
pregado numa cruz, julgado injustamente, porque a população queria agradar a Barrabás. Que não tinha forças, que não tinha sustento em si, que clama por sede, nada mais fraco, nada mais pobre, nada mais injusto. Mas por que ele estava ali? Porque ele teve misericórdia dos meus pecados. Ele estava ali porque ele olhou para mim e disse: está cheio de si, acha que pode. Não, ele não está entendendo o mal em que ele está se metendo. Ele está buscando tantas ajudas, mas ele não vem a mim, a fonte das águas vivas. Ele tem fome e sede por lazer, ele tem fome e sede por reconhecimento, ele tem fome e sede por ter razão, não é pela justiça. Ele olhou para mim e viu quantas vezes eu passei ao largo daquele que não tinha o que comer, ou daquele que estava abatido de alma, ou daquele que estava escravizado pelos seus pecados, e não tive misericórdia dele. Passei às vezes e disse: bem feito, ela mereceu, ele mereceu. Foi por isso que aquele homem subiu na cruz, porque ele era cheio de misericórdia, o seu coração era limpo e confiante no Senhor. Ele veio evangelizar a paz, porque ele é o Filho de Deus. Ele foi perseguido por causa da justiça, porque ele é o Rei do reino. O Salmo nos convida, vamos sair até ele no seu vitupério, na sua vergonha. Vamos nos aproximar desta cruz ou vamos ficar olhando de longe? Será que estaremos próximos o suficiente para ouvir Jesus dizer: mulher, eis aí o teu filho? Vendo a dor, a tristeza, o peso do coração de Maria, a espada traspassando a sua alma em ver o seu santo filho sofrer de forma injusta. Será que você está perto o suficiente para ouvir Jesus dizer: filho, eis aí a tua mãe, cuida dela por mim. Ela vai precisar da sua ajuda. Você me ama, João? Cuida da minha mãe. Agora eu preciso fazer a obra do meu pai. Eu preciso entregar a ele o meu espírito. Você acha que encontra alguma coisa mais feliz do que isto? Moído pelas nossas iniquidades, ferido pelas nossas culpas. O Senhor agradou-se moê-lo. Agradou-se Deus de moê-lo. Mas Ele vai ficar satisfeito pelo penoso trabalho da sua alma. Porque Ele sabe das promessas do reino. Vocês, então Jesus diz, serão abençoados, serão felizes, quando por minha causa. Sim, há muitas questões nas quais nós somos incapazes, nós choramos, nós sofremos, nós ansiamos, mas só uma de fato importa. Estamos aos pés de Jesus, de forma que alguém diz:
esse também é galileu, esse é um dos seus discípulos. Estamos perto de Jesus para ouvir as injúrias, as perseguições, as mentiras, o mal. Sim, eles estarão certos em muitas coisas, exceto em dizer que somos infelizes. Há uma alegria, há um regozijo. O fruto de justiça está surgindo na sua vida, na minha vida. Assim perseguiram os profetas, assim foi perseguido o nosso Senhor. Talvez não tenhamos nada nesta vida e passemos por muito tempo as dores, mas há uma riqueza no céu para todos aqueles que subirem ao monte e colocarem a sua vida aos pés de Jesus. Haverá salvação para aqueles que, independente do modo como viverem, buscar nele santificação e vida. Haverá consolo, haverá paz para todos aqueles que colocarem diante do Senhor as suas angústias e necessidades. Não parece que um reino muito glorioso está se formando quando nós olhamos tantas coisas que nós sofremos e vivemos. Mas Jesus quer que você enxergue alguma coisa que os homens não estão vendo. Jesus quer que vocês vejam alguma coisa que talvez você não esteja vendo. Há uma felicidade para aqueles que subiram ao monte e se assentaram aos pés de Jesus. Essa é a sua felicidade, mesmo que a sua casa esteja em ruínas. Esta é a sua felicidade, mesmo que você esteja escravizado pelo vício. Esta é a sua felicidade, mesmo que o seu marido, a sua esposa não te entendam. Esta é a sua felicidade, mesmo que você não saiba como lidar com os problemas, com os desafios, com as pressões que você tem enfrentado no seu dia a dia. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A satisfação em Deus é aquilo que traz plenitude de vida. E há um compromisso do Senhor com todos aqueles que subiram o monte e ouviram a sua mensagem. Jesus diz: são bem-aventurados aqueles que, até a hora que ele vira para você e diz: você é abençoado. Que Deus nos permita ouvir cada uma das suas palavras e sermos edificados por ele.